Nesta noite, nesse momento, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e a todos os ouvintes que estão porventura vendo este vídeo e ouvindo. Meu nome é Abel, congrego ali na comunidade evangélica Adoração em Palavra, situada ali na rua Ângelo Alberto Neste, número 229, no Jaguaribe, aqui em Osasco. E nesses últimos dias, devido à propagação desse vírus que tem assolado a nação, segundo a ordem dos nossos governantes, estamos impossibilitados de estar congregando ali e adorando ao Senhor ali. Mas estamos em nossa residência, restrito aqui, e temos liberdade para assim adorarmos ao Senhor e meditarmos na sua palavra. E nesse ensejo, gostaria de dividir com os irmãos aqui, meditar a palavra do Senhor aqui, um texto que se encontra aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 4. E esse texto ele diz assim, Romanos 7, 4 diz assim: Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Amém. Glória a Deus. Esse texto aqui, essa carta de Romanos, capítulo 7, talvez seja o capítulo 7 um dos mais difíceis de compreensão. É um texto bem difícil de compreensão. Mas eu tenho meditado esses últimos dias nesse texto e peço a graça de Deus para que nós possamos expressar da melhor maneira possível para a compreensão dos irmãos e a nossa meditação nesta noite. O título dessa mensagem eu classifiquei assim como Morto pela Lei e Vivo pela Graça. Nós vivemos em uma luta constante entre a carne e o espírito. Paulo ele diz que o espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. Queremos estar sempre no espírito ligados a Deus em Cristo, mas a carne nos impulsiona a cedermos aos caprichos da carne. Para maior compreensão disso, nada melhor que nos ilustrarmos na pessoa do apóstolo Paulo, que nos deixou um legado através de suas cartas descritas na Bíblia e que nos encoraja a seguir esta caminhada com Cristo. Paulo, ainda menino, respondendo com o nome de Saulo, ele foi levado pelos seus pais para Jerusalém para ser instruído aos pés de Gamaliel, doutor da lei e rabino, que ensinava ali, naquele local. E Saulo, desde menino novo, ele teve no seu coração um desejo de aprender os preceitos de Deus, as ordenanças de Deus, para ser útil na casa do Senhor, da melhor maneira possível. E assim ele completou o seu ensino, se tornou doutor da lei e servia ali com os demais ali, importantes ali na sinagoga. E nesse tempo, ali naquelas regiões, crescia um povo muito numeroso ali, um povo que, ao ouvir os ensinamentos de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, se converteram aos pés do Senhor, e aquele povo ali crescia de forma numerosa. E aquele povo ali começou
a causar um problema aos fariseus ali. Porque os cristãos ali na época, eles confrontavam a lei através do ensinamento de Cristo. Não que Cristo ele veio para desfazer a lei ou desmerecer a lei, de maneira nenhuma. O apóstolo Paulo ele diz que a lei ela é santa, os mandamentos do Senhor é santo, é perfeito. O conflito entre essa tese é que a lei ela é perfeita e ela exige dos seres humanos a perfeição. E o ser humano, por mais que ele tente, por mais que ele se aplicasse, se dedicasse, ele não conseguia exercer a lei, cumprir a lei. Por mais que ele tentasse, porque a lei ela exige a perfeição. E nós vemos que a lei ela não foi suficiente para reconciliar o ser humano com Deus. Por mais que o ser humano tentasse lutasse, tentasse aplicar, se dedicasse, por mais que ele tentasse, ele acabava falhando. E Deus, ele vendo, tentando para essa situação, Deus então, ele faz um plano maravilhoso para resgatar o ser humano. Deus, ele envia o seu Filho, Jesus Cristo, a esse mundo, e o Senhor Jesus Cristo veio e se ofertou em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em nosso lugar, em nosso favor. E Jesus cumpriu o seu ministério, morreu ali, crucificado ali na cruz do Calvário ali, e através da sua morte, através desse sacrifício que Cristo fez, nós nos reconciliamos com Deus através da graça. E eu coloquei esse título, Morto pela Lei, Vivo pela Graça, por quê? Porque nós morremos pela lei. O apóstolo Paulo aqui, ele faz uma analogia desse texto que eu acabei de ler, no capítulo 7, e Paulo ele faz uma analogia e ele faz uma comparação entre o casamento de uma mulher com um homem, casamento hétero. E Paulo ele diz que enquanto a mulher ela está casada com o homem, com o seu senhor, ela é submissa ao seu senhor, ao seu marido. Ela deve honrar o seu marido. No período todo que ele está vivo, que eles têm esse relacionamento, esse casamento, essa união, a mulher ela tem que render honra ao marido. Tem que ser submissa ao marido. Mas o Paulo ele diz que depois que o marido morre, a mulher ela está livre desse encargo. Enquanto o marido está vivo, ela tem que ser submissa a ele. Mas depois que ele morreu, automaticamente, ela está livre desse encargo. Enquanto ele é vivo, ela é impossibilitada, ela não pode se relacionar com outro homem. Porque assim, fazendo, ela estaria cometendo um pecado e um erro muito grave. Mas morrendo o seu marido, ela está livre desse encargo. E aí, automaticamente, ela pode se relacionar com outro homem e assim casar-se novamente. Em relação à lei,
Nós somos como a noiva. Nós éramos casados com a lei. Nós éramos submissos à lei. Nós vivíamos da dependência da lei. Mas por mais que nós tentássemos, nós não conseguíamos colocar em prática com exatidão os preceitos da lei. Porque ela, como eu falei, ela exige a perfeição do ser humano. E nós temos a tendência de cedermos aos caprichos da carne. E assim cedendo, nós cometemos pecado e o pecado ele nos afasta de Deus. E para nós compreendermos essa palavra, esse texto, não há melhor caminho do que a gente nos ilustrarmos na vida deste homem, o apóstolo Paulo, ao qual deixou um legado bem profundo para nós nas suas cartas escritas na Bíblia, a qual vem resultando muitas conversões a Cristo. E Paulo, ainda menino, respondendo como Saulo, ele foi levado para Jerusalém pela sua família, pelos seus pais, ainda menino, a qual se submeteu aos pés de Gamaliel para ser instruído, e ali ele se formou em doutor da lei, assim como Gamaliel era um rabino ali em Jerusalém, professor, instrutor. E Saulo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel. E o propósito de Paulo, ainda respondendo como Saulo, era de aprender os preceitos de Deus ali para servir a obra de Deus da melhor maneira possível. E Paulo tinha esse intuito, esse desejo, esse propósito. Muitos pregadores, eles relatam e dizem que Paulo era um homem muito malvado, perverso, muito cruel. Mas eu vejo assim, dessa forma, Saulo era um homem que ele tinha o desejo de realizar a obra de Deus da melhor maneira possível. E nesse tempo, os cristãos que se converteram aos ensinamentos de Cristo, eles vinham crescendo de maneira muito intensa. E seus ensinamentos confrontavam a lei. E os cristãos, eles eram considerados ali, pelos fariseus ali, como uma seita religiosa. Uma seita que queria deturbar a palavra de Deus. E por isso Saulo e os demais homens ali tentavam combater com muito afinco aquele povo. E Paulo, um dia, pedindo carta aos seus superiores e indo a caminho de Damasco, para ali, ao encontrar algum desses cristãos, sendo homem ou mulher, ele poder cercá-los na prisão ou até mesmo tirar a vida deles. E num determinado momento no caminho, Saulo se depara com um resplendor de luz imenso, intenso, a qual Saulo ele cai do cavalo. E no mesmo instante uma cegueira espiritual, uma cegueira, ali foi acometido numa cegueira a qual ele não podia enxergar. E Saulo então ele ouve uma voz ali que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo ali atônito e tremendo de medo ali, Saulo ele diz: quem é? Quem é que está falando comigo? E Cristo então ali se revela a Saulo: Saulo, sou eu, Saulo, Jesus Cristo, a quem
você persegue. E Saulo, naquele momento ali, Saulo ele se rende aos pés do Senhor. Ele falou: Senhor, o que queres que eu faça, Senhor? O que é que eu tenho que fazer? Então Jesus, ao se revelar a Saulo ali, ele pede para que Saulo vá para Damasco e ali ele incube Ananias ali para que receba Saulo ali e o oriente nos cuidados que ele deve fazer e tomar. E Ananias ali com muito medo, porque Ananias sabia quem era Saulo. Era um perseguidor dos cristãos. E abrindo entre parênteses aqui, nesse momento, eu vejo assim, por que Cristo teve esse encontro com Saulo? Por que não foi a mesma forma como foi com os demais discípulos? Veja bem, irmãos, Saulo era um homem instruído, era um homem que se tornou doutor da lei. Saulo, ele era conhecedor profundo da lei. Então veja bem, não ia ser qualquer discípulo de Jesus ali, que no geral eram homens iletrados, homens indoutos, até mesmo ignorantes em termos de instrução. Não tinham instrução. E Paulo, sendo doutor da lei, ele não daria crédito a nenhum daqueles homens. E Cristo sabia disso e sabia dessa importância. E a partir daquele momento ali que Jesus se revela a Saulo ali, Saulo vai para Damasco e ali é instruído no que ele deve fazer. A partir daquele instante ali, Saulo ele foi liberto daquela cegueira espiritual, daquela cegueira que ele tinha sido acometido. Paulo ele é batizado e se torna um crente cheio do Espírito Santo. E a partir daquele instante ali, nunca mais a vida de Saulo foi a mesma. Louvado seja Deus. E Paulo então ele começa a fazer a obra do Senhor. Pregar o Evangelho do Senhor. Falar da graça, do amor de Jesus Cristo. Mas o ministério de Paulo não foi fácil. Pelo contrário, foi muito difícil. Até mesmo no meio dos cristãos, para Paulo ser recebido no meio dos cristãos, demorou muito tempo. Não foi de imediato. Não foi de imediato. Demorou muitos anos para que os cristãos ali, os discípulos, aceitassem a Paulo como um dos membros da Igreja de Cristo. Porque, na realidade, os cristãos tinham receio de Paulo, devido aos males que ele causou. Tinha muito medo, tinha receio dele, tinha insegurança. Mas Paulo continua exercendo o seu ministério. E Saulo, agora respondendo como Paulo, ele fala aqui na sua carta a respeito desse conflito que a gente vive entre a lei, entre a carne e o espírito. E Saulo, num determinado momento ali, depois dele fazer aquela analogia ali, Paulo ele reconhecendo a sua fragilidade. Paulo ele afirma ali, olha, eu conheço a lei, eu sou formado, doutor da lei, eu sou conhecedor da lei, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que é preciso fazer. Mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer,
esse eu acabo fazendo. Paulo, ele reconhece na sua natureza humana. Eu sei que em mim, isto é, na minha natureza humana, não há nada de bom, não há nada aqui de bom. Porque eu sei realmente o que eu tenho que fazer. E eu quero fazer o bem. Mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. E Paulo, no capítulo 7, versículo 24, Paulo ele afirma assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele continua dizendo: mas dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Paulo ele se esforçava para realizar a obra do Senhor, com êxito, com afinco, com ousadia. Mas, assim como nós, Paulo ele reconhece a sua limitação como ser humano. O conflito constante, diário, de procurar estar sempre vinculado a Deus em espírito, para não dar lugar à carne, porque a carne, ela tem a tendência de nos levarmos a cometer pecado, e o pecado nos afasta da presença de Deus. Veja bem, amados, quem nos descreve esse texto, essa palavra, quem nos descreve, quem nos fala dessa fragilidade, dessa limitação humana, é Paulo, doutor na lei, apóstolo de Jesus Cristo. Não é um Leandro Carnal da vida, um professor, historiador. Não é um filósofo, Mário Sérgio Cortella da vida, ou um escritor, Paulo Coelho qualquer, ou um filósofo desse qualquer, não desmerecendo nenhum desses homens que eu aqui citei. Quem nos descreve essa palavra é o doutor da lei, Paulo, que é reconhecido até os dias de hoje um dos maiores evangelistas que existiu. E Paulo ele nos deixa esse legado através das suas cartas para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos esclarecer os caminhos e a forma como nos conduzir diante da pessoa de Cristo, para que tenhamos êxito em nossa caminhada e conseguimos concluir o nosso ministério. Paulo ele conclui o seu ministério e nós vemos lá nas cartas de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, que Paulo ali ele morre pobre, abandonado por muitos e sem bens materiais. Mas tem uma coisa, irmãos, lá no céu, Paulo acumulou um tesouro incalculável, que os ladrões não roubam, as traças não consomem. Um tesouro incalculável. Que nós possamos olhar para a vida deste homem, através das suas cartas, que falam aos nossos corações. Nós morremos para a lei, mas hoje nós vivemos pela graça em Cristo Jesus. A lei não foi suficiente para nos reconciliarmos com Deus,
mas através da graça do Senhor, através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, nós temos livre acesso para com o Pai. Que Deus possa nos abençoar, que essa palavra possa tocar o teu coração, que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no meu e no seu coração, para que nós perseveramos nessa fé e através dessa graça de Cristo nós possamos alcançar o reino de Deus e a glória que o Senhor tem reservado para nós. Muito obrigado a todos, que tenham uma excelente noite, em nome de Jesus. Obrigado. Amém.